Nós pegamos aqui um período, praticamente, desse período investigado, Sim. e onde 70% dos recursos de financiamento foram para grandes empresas. O senhor professor, o que a gente sempre ouve falar, eu não sou um perito nessa área, mas o que a gente sempre ouve falar, o que é muito importante para o desenvolvimento de um país, né, na verdade, o impulsionamento das pequenas, médias empresas que geram emprego de fato. E num país como desigual, tão desigual como o nosso, que é um país que se encontra aí nos mais, que tem essa chaga de desigualdade social, talvez um dos piores do mundo, eu queria entender como é que essa administração, né, que tinha um discurso do próprio PT de lutar contra a desigualdade social, eu queria fazer essa pergunta para o senhor, e aí o senhor pudesse colocar, e no período do senhor, inclusive, aconteceu isso, quase 70% dos recursos foram para grandes empresas. Não, eu tenho aqui, deu 69,9%. Período, senhor. Deputado, quais os créditos que o senhor está considerando? Eu estou falando de uma forma geral do financiamento que era feito pelo BNDES, dos recursos gerais. O total? Sim. Não dá 70%. Bom, pelo menos os dados que eu tenho aqui são esses. E o que coloca é o seguinte, que eu quero fazer essa pergunta para o senhor... Mas de qualquer maneira é alto, é independente. Sim. Mas porque se o papel do BNDES é desenvolvimento social... sinceramente, aí me parece que o BNDES serviu mesmo, foi para enriquecer mais ainda a Odebrecht, na verdade, a JBS, Vale do Rio Doce, sinceramente. Então, isso não isso faz totalmente contrário ao discurso que o governo fazia. Na prática, as medidas econômicas tinham outro sentido. E o senhor teve à frente, inclusive como presidente da Camex, né? Que, na minha opinião, deveria dar um outro rumo, né? Porque eu acho que você combater a desigualdade é um momento, inclusive, de você impulsionar lá a base, né? O pequeno, o micro, que tem dificuldade a ter acesso a crédito. Até porque o crédito no Brasil é muito caro. E aí um crédito que é subsidiado, na verdade, ele vai para os amigos do rei. Então, sinceramente, eu queria fazer essa pergunta para o senhor, e aí numa perspectiva até acadêmica mesmo. Sim. É assim que a gente desenvolve o país? É pegando 70% dos recursos de um banco como o BNDES e colocando em grandes empresas como a Odebrecht, essas empresas? É assim que o senhor pensa que desenvolve o país? Deputado, primeiro, eu acredito, o número que eu tenho, eu estou falando aqui sem um dado na minha frente, que a média desse período foi 50% para grande empresa. Eu não sei qual a classificação de grande empresa, se é o critério do BNDES, mas, de qualquer maneira, que seja 50%, continua alto. Quer dizer, a pergunta do senhor continua válida. Não estou desclassificando, desconsiderando a pergunta, não. Eu acredito que o número que eu tenho é 50%, mas, independente de ser 50% ou 70%, o direcionamento à grande empresa é significativo. Segundo, eu não estou aqui para fazer defesa de governo nenhum. Quer dizer, eu estou aqui para defender o que eu acredito e as coisas que estavam no meu âmbito e defender as coisas que eu fiz e que eu acredito que deveriam ser feitas. Mas não tem nenhuma missão de defender qualquer tipo de governo aqui. Inclusive, no período que eu estive no governo, eu discordei de várias coisas do governo. Quer dizer, primeiro, nós temos que ter uma economia de mercado que funcione de uma forma eficiente. Quer dizer, mas esse direcionamento para grandes empresas, o senhor concordou ou discordou disso? Não, esse direcionamento ele foi diminuindo. Se você pegar o histórico do BNDES, o BNDES foi reduzindo a carteira para grandes empresas ao longo, desde o Plano Real. Desde o Plano Real, você tem uma redução gradativa na carteira do banco para empréstimo a grandes empresas. A tendência foi de redução do portfólio do banco, da carteira do banco, para grandes empresas. Isso é um processo tendencialmente decrescente. Quer dizer, ele é alto, continua alto, e eu não estou aqui para defender nenhum governo, qualquer que seja. Bom, presidente, eu até vou colocar em números aqui, 2014 a 2016. Sim. Das grandes empresas foi 288 bilhões, a microempresa 61 bilhões, empresas de pequeno porte 33 bilhões,
e empresas de médio porte 29 bilhões. Sim. Eu estou falando, isso aqui são dados de classificação do próprio BNDES. Mas pega o período anterior. Sim. Pega a mesma coisa. Pega de 98 a nós fizemos a média aqui, eu 2014. tenho a média aqui, inclusive, de 2002 a 2018. Sim. A diferença deu de 0,1% para o período do senhor. Um deu 69,9%, o outro deu 70,17% desse período. Então, eu estou dizendo o seguinte, para o senhor... Todas as linhas de crédito estão incluídas aí? Bom, o senhor que me diz, 220, quer dizer, o total foi de 400, do período do senhor, foi total de 412 bilhões. Isso mesmo. Eu creio que é todo, foi isso mesmo. todo o período. Então, de total, tudo, eu estou tá dizendo, do valor total, 69,9% foi para grandes empresas, segundo a classificação do próprio BNDES. Mas eu vou repetir a pergunta. Sim. O senhor acha que é assim que a gente vai desenvolver o país? Que a gente vai fazer justiça social? Nós vamos desenvolver o país estruturando de uma forma competente todas as cadeias produtivas. Nesse sentido, as pequenas e médias têm que ter crédito. Quer dizer, não adianta você ter crédito só para grande, se quem está dentro da cadeia não tem. Essa é o que tem. Mas é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, na opinião do senhor, então não deveria estar 70% para micro e para pequeno? Não, minha opinião, eu já falei aqui, o ideal da carteira do BNDES é que você tivesse um peso das grandes empresas em torno, no máximo, de 40%. E por que isso não foi feito? Isso vem sendo diminuído ao longo do tempo. Não é fácil mudar. Por que não é fácil? Porque não é com a canetada. Você viabilizar que as empresas pequenas e médias tenham condições do ponto de vista financeiro, né, do ponto de vista de garantias, que ela participe, você tem que criar um esquema de garantia especial, senão elas não têm. Não, mas se for essa loja de garantia, sempre vai ser a Odebrecht, a Vale do Rio Doce. Eu sei, nós sempre tem aí fica um ciclo vicioso. Não é isso que eu estou falando. O sistema tem que criar garantias, que é o sistema público. Os bancos privados não conseguem estruturar garantias para pequena e média para fazer empréstimo de longo prazo. É difícil. Mas é impossível? É claro que não é impossível. Acredito que essa é a política correta, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas não é fácil essa estruturação em função da dificuldade de garantias para pequena e média. Quer dizer, aí é claro, o senhor tem toda a razão, as grandes vão e ocupam.